Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Com muita paz, muita luz no nosso coração. Nós vamos iniciar com o nosso estudo semanal do livrinho Força Espiritual. E o capítulo de hoje é Você é quem você pensa. Frequentemente, agimos de acordo com a imagem que criamos a nosso próprio respeito. Se você se julga corajoso, terá atitudes corajosas. Se você se acredita fraco, agirá com medo e insegurança. Somos um ator interpretando o personagem que modelamos ao longo da existência. Melhorar a vida será muitas vezes mudar a imagem que fazemos de nós mesmos. Quase sempre, essa imagem não corresponde ao que realmente somos. É possível que nossos pais ou educadores tenham passado uma imagem distorcida do que somos e nós, de alguma forma, incorporamos essa imagem como verdadeira. Então, mesmo sem perceber, no nosso dia a dia, as nossas atitudes são de acordo com aquilo que nós acreditamos que nós somos, porque a nossa mente é muito poderosa, né? Nós temos dentro de nós um sistema de crenças. Tudo aquilo que a gente acredita que é certo rege a nossa vida, rege os nossos pensamentos, rege os nossos atos. Então, esse sistema de crenças, nós já trazemos muitas dessas crenças de outras existências, mesmo que nós não tenhamos consciência disso. E muitas crenças nós adquirimos ao nascer, ao reencarnar, né? Que são tudo aquilo que os nossos pais e os nossos educadores nos ensinam. E nós acreditamos nisso e a nossa vida é regrada em cima desse sistema de crenças. Nós acreditamos naquilo que falam para nós que nós somos. Infelizmente, nós temos esta característica. Nós damos muita importância para aquilo que o outro fala. Mas por que isso acontece? Porque nós não nos conhecemos realmente. Né? Por várias vezes aqui nós já trouxemos esse tema, inclusive na segunda-feira aqui o tema foi autoconhecimento, né? Porque é essencial nós nos conhecermos. Nós nunca vamos ser melhores do que somos se nós não identificarmos as nossas falhas. Como que você vai corrigir algo que você não enxerga? Né? Então, o que acontece? Quando nós não vamos para dentro, quando nós não damos importância para quem nós realmente somos, nós não buscamos quem nós somos verdadeiramente, nós ficamos com a opinião alheia, né? Aquilo que falam para nós, nós passamos a acreditar que nós realmente somos aquilo. Às vezes a pessoa fala algo para nós nos ofendemos à primeira vista e muitas vezes nós vamos incorporando aquilo. Eu acho que realmente eu sou isso. E nós começamos a agir mediante a opinião alheia. Então, aqui ele fala, né, que muitas vezes nós incorporamos aquilo que os nossos pais dizem que nós somos. E isso é na grande maioria, né? Porque muitas vezes os pais, eles escolhem até a profissão do filho, na grande maioria, escolhe a profissão, o que o filho vai ser, como o filho deve ser, e o filho, ele acredita, porque a imagem dos pais é a imagem de um ser superior, né? É a imagem da fortaleza, é a imagem do amparo, e quem não vai acreditar,
né? Nós somos tratados com carinho, com amor pelos pais. Então, tudo aquilo que eles falam que nós devemos ser, nós acreditamos e passamos a ser realmente aquilo. Não dê valor a imagens falsas, pois, do contrário, você apenas agirá para confirmar o que pensa que é. Não acredite em ideias que limitam a sua capacidade e diminuem o seu valor e que apagam a sua luz. É possível mudar tudo isso como você muda a roupa todos os dias. Não é tão fácil assim, né? Quando nós fazemos uma imagem de nós mesmos, é bem trabalhoso, é possível, mas é bem trabalhoso quebrar essa imagem e reconstruí-la, né? A gente precisa de terapia, a gente precisa dessa busca que nós fazemos aqui incessantemente, né? Buscar conhecimento, buscar autoconhecimento e reconstruir a imagem que nós temos de nós, né? Então, mas não basta nós acreditarmos naquilo que a vida muitas vezes nos mostra, né? Às vezes nós temos uma percepção distorcida da vida e nós achamos que a vida está dizendo que a gente é algo, mas nós não tem limites, nós não temos limites, porque nós somos filhos de Deus. Não foi assim que Jesus ensinou? Que Deus é o Pai. E o que acontece entre pai e filho? O filho herda as características físicas, né, até espirituais dos pais. Os filhos herdam a herança material, né? Tudo nós herdamos dos nossos pais. Então, se nós realmente acreditamos que Deus, esta grande força criadora, é nosso Pai, nós somos herdeiros de todas as virtudes divinas. Em algum lugar, aqui dentro de nós, elas já estão. Nós precisamos buscá-las, né? Nós precisamos despertá-las. Elas estão adormecidas e nós precisamos despertá-las. Então, nós temos que acreditar que somos portadores de possibilidades infinitas, né? Nós somos portadores das virtudes divinas. Nós não somos menos que isso. Nós somos filhos de Deus. Aí aqui ele vem falar: você é filho de Deus, portanto herdou do seu pai o que há de melhor na criação, todos os talentos e oportunidades que lhe pertencem por herança natural. Nós herdamos o melhor de Deus, né? Por isso que a gente precisa estar sempre buscando conhecimento, né? Qual é a imagem que você tem de Deus? Que é Deus para você? Essa questão é a primeira questão do Livro dos Espíritos. Por isso que a gente sempre recomenda, vamos ler, e não uma vez, muitas vezes, para a gente começar a compreender, porque nós não vamos compreender Deus enquanto estamos aqui, nós ainda temos uma mente muito limitada, mas nós precisamos buscar essa compreensão, né? Então, qual é a imagem que você tem de Deus? Se ainda for daquele Senhor que castiga, aí a vida vai ficar dura, né? Porque você é herdeiro daquele Senhor que castiga. Então a gente precisa buscar essa compreensão. Deus para mim é uma força, né? Que a gente não consegue nem imaginar, mas a gente fala que é uma energia que paira em todo o universo. É a energia criadora do universo. É uma grande força que cria tudo, o tempo todo está criando. É uma força que cria todos os seres viventes do universo. E ele só cria porque ele é uma condensação de amor, de sabedoria, né? Porque não existe nada imperfeito no mundo, tudo é perfeito. O imperfeito aqui que nós enxergamos no planeta Terra, somos nós que criamos o imperfeito.
Nós temos uma visão distorcida das coisas. Nós temos o coração impuro. Então, o coração impuro faz com que nós enxerguemos as coisas imperfeitas. Mas tudo é perfeito. Não há erros. Não é quem já assistiu o Nosso Lar? Tem uma fala assim: não há erros. Então, não há erros na criação de Deus. Tudo é perfeição. Se eu sou uma criatura divina, eu sou perfeição. No Espiritismo a gente tem a classificação dos espíritos, né? Os perfeitos, os imperfeitos. Nós ainda estamos na escala dos imperfeitos. Mas a gente precisa entender esse imperfeito. Esse imperfeito não é aquele pecador, aquele que erra, aquele que não merece nada. Não, é um imperfeito em estado evolutivo, que ainda vai chegar à perfeição, que está a caminho da perfeição. Né? Tem aquele ditado que fala assim: quando você tem um copo de água pela metade, você tem duas formas de enxergar esse copo. Ele está meio cheio ou ele está meio vazio. E essa imperfeição, a gente também tem que enxergar dessa forma, né? Nós somos imperfeitos no sentido negativo, que não merecemos, que temos que ser punidos, ou nós somos imperfeitos a caminho da perfeição, né? Então, o que eu acho que ele quer dizer aqui é que nós estamos a caminho da perfeição, nós estamos caminhando nesse sentido. Então, nós temos que crer que lá na frente, o nosso alvo é a perfeição, é nos unirmos a esta força criadora. Nós somos emanados dela para nos desenvolver, crescer e voltar a ela, voltar a esta força, que é Deus. Este é o nosso alvo. É impossível que hoje você esteja se tratando da mesma forma que seus pais o trataram na infância. Se não foi amado como gostaria, é bem provável que também não esteja se amando como deveria. Essa situação já terminou. Seus pais deram o que podiam dar. Perdoe-os, mas a você e somente a você cabe a responsabilidade de se amar incondicionalmente. É porque nós temos um defeito, né? Todos nós seres humanos. Tudo que está errado em nós é porque nós temos um trauma da infância, é porque meu pai me batia, meu pai me reprimia, né? Porque a minha mãe me rejeitou. Então tudo a gente coloca a culpa lá atrás, né? Não é que não existiram as falhas, porque os nossos pais, eles são como crianças, são iguaizinhos a nós. Eles também têm as limitações deles, tiveram as limitações dele no momento que nós éramos crianças, né? Então é isso que ele fala, que nós devemos perdoar, não jogar a responsabilidade para eles, porque a responsabilidade é toda nossa. Se eles fizeram alguma coisa que não nos agradou, nós é que fomos errados, porque nós é que absorvemos e interpretamos de uma forma negativa. Então não é o que acontece com a gente, isso é na nossa vida toda, não é o que acontece com a gente que nos coloca para baixo, que nos prejudica, é como nós lidamos com o que acontece. Então não adianta ficarmos culpando os nossos pais. Eles foram seres maravilhosos que nos deram a oportunidade de estar aqui hoje, de estar buscando a nossa perfeição, né? Porque nós estamos aqui nessa encarnação buscando a nossa perfeição de alguma forma, tentando ser alguém melhor. E eles nos deram essa oportunidade. Quantas crianças são abortadas? E lhes é tirado esse direito, né? O direito de estar buscando a perfeição. E os nossos pais não fizeram isso.
independente das dificuldades que eles tiveram, porque todo mundo tem dificuldade, né? E o momento da concepção, o momento que uma mãe engravida, não é fácil para ela. É uma mudança radical na vida dela. É uma mudança no corpo, é uma mudança tremenda nas emoções. Então, jamais a gente deve culpar os nossos pais por algo que nós não somos hoje. Porque a responsabilidade é só nós, somos adultos, né? Se estivéssemos conversando com crianças, talvez a gente teria alguma fala diferente, mas nós somos todos adultos. E muitos de nós já com a idade bem avançada, né? O que nós fizemos até agora? A nossa primeira infância já foi faz tempo. Mesmo que tenhamos traumas, a responsabilidade é nossa de curar esses traumas. Não importa a maneira que você busque, seja numa casa como essa, numa terapia, né? Mas é nós que temos que buscar a cura dos nossos traumas. E não ficar vivendo como criança. Aquela pessoa que se lamenta o tempo todo das suas dificuldades é como uma criança. Ela está trazendo aquela criança dela que sofreu os traumas e ela está carregando essa criança até agora. Então a gente precisa crescer, né? Os nossos pais são maravilhosos. Nós devemos todos os dias agradecê-los, estejam onde estiver, né? O nosso sentimento de gratidão deve ser eterno a eles, porque mesmo quando a gente for embora desta vida, eles foram os nossos pais por esse tempo, né? Esta encarnação foram eles que nos deram de presente, né? Então nós devemos agradecê-los eternamente e jamais culpá-los. A responsabilidade é de cada um de nós de buscar a felicidade, de ser alguém melhor. O milagre que você está esperando em sua vida ocorrerá exatamente no instante em que abandonar a imagem do ser rejeitado, pequeno e impotente, e passar a viver confiante como um filho de Deus deve viver. O socorro mais urgente que você necessita é acabar com o seu complexo de inferioridade. Então a gente precisa deixar aquela criança que se sentiu rejeitada, que não se sentiu amada lá para trás, né? A gente pode fazer um trabalho também com ela, porque ela não vai morrer nunca, ela está dentro de nós. É uma fase muito importante da nossa vida, né? É uma fase que nós carregamos pela vida toda. Então nós podemos buscar a cura para ela, né? Dizer para ela o quanto ela é amada, e amada primeiramente por nós mesmos, né? Nós precisamos, antes de qualquer um, antes de entregar a nossa felicidade na mão do outro, nós precisamos nos amar incondicionalmente. Porque se nós não nos amarmos, ninguém vai nos amar. Nós somos espelho um para o outro. Se eu me rejeito, o outro vai me rejeitar. Se eu me acho uma pessoa inferior, né? Aqui é um problema de autoestima. Como está a sua autoestima? Você está lapidando ela? Você está agradando ela? Você está dizendo para ela que você é um filho de Deus perfeito, amado, porque a perfeição está dentro de nós. Então nós podemos afirmar: eu sou filho de Deus perfeito e eu vou acordar as minhas virtudes. Isso não é negar as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Eu vou continuar buscando o meu autoconhecimento, observar as minhas falhas e transformá-las. Mas eu sei que a minha essência já é de filho de Deus perfeito. Para levantar a nossa autoestima. Nunca acreditar na palavra do outro, o que o outro acha de mim. Esperar aplausos, né? Esperar que o outro sempre ama a gente. Anular a nossa vida, as nossas ideias, anular os nossos objetivos para agradar o outro, né? Nós temos que buscar a nossa alegria, a nossa felicidade como filhos de Deus perfeitos que somos. Então o tema é esse: você é quem você pensa que é.
e nós continuaremos sendo quem nós pensamos que somos. Quem você é? Né? Então, vamos levar esse questionamento. Quem eu sou? Como eu sou? Eu gosto de quem eu sou hoje? Eu gostaria de viver comigo mesmo? Você é uma pessoa que consegue ficar sozinho? Muitas pessoas não conseguem ficar sozinhas. Então ela não está aguentando ela mesma. Ela não gosta da companhia dela. Isso precisa ser olhado, né? Precisa ser trabalhado. Eu preciso gostar de ficar sozinha. De ter um momento, não é de solidão, é de solitude. Me curtir, fazer aquilo que eu gosto, pensar nas coisas que eu gosto, né? Nós precisamos disso. Isso é se amar incondicionalmente e acreditar sempre no nosso potencial divino, de infinitas possibilidades. Nós podemos ser aquilo que nós quisermos ser. Muito obrigada, gente. Boa reflexão, hein?